Foi essa aí que aconteceu a situação que o Carlos Alberto contou. Do Augusto César Vanucci. Que primeiro foi o Renato e eles não queriam os outros. Tinha uma situação assim, né? E o Renato... Porque eu tô colocando isso na mesa por quê? Porque fala-se muito, né, o Renato ganhava mais que os outros, e aí você vai explicar todo esse contexto, mas o Renato também puxou os outros. O Renato, é isso, ele era o líder que trazia a galera. Talvez se ele não tivesse brigado, os caras não teriam ido pra Globo também com ele. Eu não sei se isso é verdadeiro. Primeiro que o Renato sempre fala que não consegue fazer graça sozinho. Ele precisa. Se você for ver friamente... Dedé, Mussum e Zacarias eram escadas do Renato. O Renato era a grande estrela. O Dedé fala, não, eu sou escada dos três. Sim, mas os outros três eram escadas do Renato. Porque todo mundo trabalhava ali para o Renato brilhar. Tanto é que as melhores piadas eram do Renato, o grande destaque era do Renato, uma série de coisas. Então ele tinha que ter alguém para... fazer essa graça. Ele não ia funcionar sozinho. Sim, mas ele também era o que mais corria atrás para que isso acontecesse, ou não? Do quê? De tudo, no geral. Não, então, no programa, ele precisava ter alguém que fizesse esse trabalho sujo para ele entregar o negócio para ele se destacar. Ao mesmo tempo, isso estou falando na tela. Fora da tela, ele era o cara que realmente tomava as rédeas da coisa. Então, o que eu disse, ele negociou com o Boni, contrato, uma série de coisas. Tal. Então, ele ganhava mais do que os outros três, porque já entendia que era ele a estrela, os outros três eram coadjuvantes. Só que para quem assistia, você fala, não, os Trapalhões são os quatro. Eu entendia sempre dessa forma. Eu também. Eu nunca cheguei e falei, putz, isso aqui é melhor que esse, sabe? Era uma coisa uniforme. Remete, vamos supor, para uma banda, Beatles. Fala, cara, é o conjunto. Se sai um, fica uma coisa meio esquisita. Vamos supor, Rolling Stones. Sai o Mick Jagger, fica o... Fala, caramba, tá faltando alguma coisa, né? Era uma coisa... Unidade, né? Como Cacete Planeta, por exemplo. Sim. Você fala, puta, é aquilo, né? Você pode ter uma preferência ou outra, mas assim, é o conjunto ali que tem a graça. Tanto é que o nome é Os Trapalhões. Mas eu entendia, falei, puta, é o cara que senta à mesa, negocia, vai conversar com o presidente da Perdigão, vai conversar com o cara da Danone, que tudo isso é um trabalho. Negociar tudo isso, as coisas não são fáceis. A mesma coisa com os filmes, o cara investiu o dinheiro dele na produção, ia atrás de locação, argumento. Os outros três chegavam lá praticamente, era o texto lá, falava, entra já tava no cena. filé, né? Mas ele ralava, então ele tinha que ganhar mais. A diferença era grande? Era. A questão não é essa. Que vamos chegar, a gente pode falar agora, que é o seguinte. A questão toda é no percentual dos filmes que pegou por conta da separação. Ele ganhava muito mais, mas muito mais. As pessoas achavam que era 50% deles, outros 50% dos outros três. A gente descobriu que não. Era uma coisa assim chocante. Tipo, sabe? Sim. Você fala, caralho, como que pode? Tanto é que a ruptura deles foi por conta disso. Uma das razões. Porque acho que foi em julho ou agosto de 83, a revista Veja faz uma capa. A Veja era muito forte naquele período. O Renato Aragão na capa. Acho que coloca assim, o maior palhaço do Brasil. Tem umas 8 páginas essa matéria. Cara, em uma linha fala, ó, ele trabalha com Dedé. Tem uns caras lá. Mas mostra, por exemplo, a Grande Acomaria, onde a seleção treina, era do Renato Aragão. O terreno ali. Ele vendeu pra CBF, pra você ter uma ideia. Sabia disso. O cara é um cara empreendedor, né? Porra, ele sabia fazer dinheiro e sabe triplicar o dinheiro dele. O cara é um gênio. Onde é a Record hoje, lá no Rio, era a RA Produções. Ele vendeu pra Record. Então, o cara que, pensou, vou criar um estúdio. Era um cara visionário, isso não tenha dúvidas. Só que aí os caras que cercavam o Dedé, Mussum e Zacarias pegaram essa revista e falaram, olha a diferença aqui, ó. Grande Acomari,
cara com, sei lá, Mercedes, não sei o que. Olha a diferença dele pra vocês. E olha vocês aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Olha quantas páginas tem. Ser pra eles não é nada. Ela fala, puta, vamos separar. Vamos mostrar pra ele que sem a gente, ele não é nada. Ao mesmo tempo, e aí, enfim. E aí o que eles fizeram? Eles armaram uma coletiva na Globo, no Teatro Fênix, sem o Renato saber. Falaram, ó, vai lá. Senta os 4, como a gente tá aqui, só que um do lado do outro, assim. O Renato também. Falou, a gente vai se separar. O Renato olha assim. Tem filmado isso. Tem, foi gravado. Caralho. Como? E aí começa a puta briga. Ele tava já pronto pra fazer a Arca de Noé, que eram os outros, que virou o Trapalhão na Arca de Noé. E eles falaram, não, vamos fazer um filme aqui pra competir com ele, que é o Atrapalhando a SWAT. E começa uma puta guerra entre as duas produções. O que eles queriam fazer? Vamos mostrar pra ele que a gente sabe fazer. E ele falou, não, eu vou provar que eu não preciso dos outros 3. E começa uma guerra fria. Tipo, ele seduzia, assediava uma pessoa da equipe dele para trazer para cá. E vice-versa. Correndo para estrear essas coisas todas. Quem ia fazer mais sucesso, quem não ia, tal. No fim, os dois filmes, o público se divide, né? Os dois filmes não fazem uma boa bilheteria. E aí, em março do ano de 84, eles voltam, porque tinham que voltar, que a coisa tava ruim para todo mundo.